Bom dia, diretamente do nosso QG oficial, o escritório da F-Hits, a primeira Digital Media Company brasileira. Eu quero dividir com vocês hoje um pouco do que foi o nosso último QG, um QG muito especial para mim. Nós tivemos uma mesa redonda com 3 histórias inspiradoras de mulheres que estiveram comigo na lista da Forbes Brasil, entre as 20 mais poderosas do país. E ela é tão rica que eu decidi dividir em 3 vídeos, para que a gente pudesse aproveitar mais. Eu vou começar com a Gabriela Mansur. A Gabriela é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Há mais de 15 anos está à frente de questões sobre toda e qualquer tipo de violência contra a mulher. Ela mantém um blog, um Instagram, Justiça de Saia. Vocês têm que seguir. É demais. Gabriela, teu trabalho é incrível. Assistam até o fim. Vale a pena. Para nós mulheres, vale muito a pena. Você foi criada numa família de advogados. Você encabeçou essa cruzada contra todo tipo de violência contra a mulher antes de existir a Lei Maria da Penha. Então, como foi essa trajetória antes de existir a lei, que já vai ser muito pior? Eu estou acostumada a fazer júris de casos muito difíceis, participar de audiências intermináveis, de casos gravíssimos de violência contra a mulher, mas eu estou nervosa e emocionada hoje. Ai, gente! Principalmente por estar num espaço que ainda pouco se fala sobre isso. Então, uma oportunidade para nós, mulheres, ocuparmos espaços aqui. Aqui tem 2 mulheres que são autoridades. Pouco se fala, mas o pano de fundo dessa falta de representatividade feminina, Camarote, dessa falta de existência de mulheres em cargos de liderança, e em questões em que as mulheres devem participar desses espaços e dessas discussões, tem o mesmo pano de fundo, que é o machismo, que é a desigualdade de direitos. Então, é muito importante que esse assunto venha à tona. O meu pai, eu lembro dele chegando em casa de terno, sério, com um monte de processo nas mãos. Naquela época, ele trazia malas e malas de processo, é juiz, e eu olhava aquilo lá, eu achava o máximo aquele homem. Eu falava, gente, eu quero casar com um homem como ele. E aí a minha mãe começou a estudar mais velha, depois dos 4 filhos. E nós íamos para a faculdade com ela. Depois nós íamos, muitas vezes, no escritório de advocacia com ela. Algumas vezes ela nos escondeu dentro do arquivo do escritório. Quando o chefe dela aparecia, ela fazia assim com o pé, a gente abaixava. Então, eu fui praticamente criada dentro do escritório de advocacia, no meio de processos, e não tinha como ser diferente. É uma admiração muito grande pelo direito, pela justiça e uma vontade de fazer a diferença. E aí eu ingressei na faculdade, comecei a trabalhar com a minha mãe e perceber uma desigualdade legislativa entre homens e mulheres. Injustiças constantes no meu dia a dia entre homens e mulheres, não só do ponto de vista de poucas oportunidades para as mulheres, não só do ponto de vista de que a mulher ela era comandada por homens, mas também do ponto de vista da violência que essas mulheres sofrem. Violência física, moral, psicológica, violência sexual, e aquilo começou a me incomodar muito. E eu passei a fazer estágio no escritório da minha mãe, e eu me recordo que a primeira coisa que eu pedi foi uma pastinha, que ela me deu, pastinha de executiva, e uma gravata. Porque talvez a minha representatividade de uma mulher liderando uma questão como essa era o meu pai. Bom, aí eu comecei a encabeçar realmente essa causa, essa luta, comecei a lutar pelas mulheres, e eu vi como promotora de justiça, a carreira que eu já acompanhava há algum tempo, até por conta do meu pai, uma oportunidade e o melhor espaço que eu poderia fazer a diferença, que seria lutar pelo fim da violência contra a mulher. E aí, quando eu ingressei no Ministério Público, eu estudei muito, foram 4 anos de muito estudo, praticamente 14 a 18 horas por dia. Eu senti na pele o que é estudar com filha pequena, eu amamentava a Camila enquanto estudava, e eu já senti, num contexto de uma família conservadora, muitas vezes não machista, até para não ofender, mas conservadora, a cobrança, o porquê que você está fazendo isso, mas para quê? Não da minha família, mas da família, muitas vezes, do meu primeiro marido, até porque o casamento acabou não dando certo. Mas eu insisti. E quando eu ingressei no concurso, eu me senti uma das pessoas mais felizes daquele momento. Por quê? Porque eu conquistei algo que eu lutei e que eu poderia, com o meu trabalho, ajudar outras mulheres. Não só como exemplo, mas como também na minha atuação profissional. E isso me trouxe uma satisfação muito grande. E, naquele momento,
Aí vem a inspiração da mãe. Com tudo que a minha mãe fez, batalhou, lutou e luta ainda, eu olhei para o meu pai e pensei, não, eu não quero casar com um homem como ele. Eu quero ser como ele. E hoje em dia eu sei que eu posso ser como ele, inclusive a gente ganha o mesmo salário. Em relação à Lei Maria da Penha, foi a falta de uma legislação específica que me fez lutar pelas mulheres. Antes da Lei Maria da Penha, violência contra a mulher era banalizada. Ela ainda é naturalizada, mas era muito mais, porque você não tinha como exigir o cumprimento de uma lei. Você não tinha como prender alguém, ou como pedir a condenação de alguém e denunciar. E eu acho que quando você não tem essa noção, eu já sofri violência física, e antes da lei. Era assim, e a gente melhorou depois da lei. E ainda quando você está lutando por justiça, e você vê situações de inconformismo, mulheres chegando, por exemplo, com o braço quebrado em audiência, ao invés de você condenar aquela pessoa, fazer uma denúncia pelo Ministério Público, pedir uma pena, você tinha que fazer uma transação penal, que transação penal, juridicamente falando, é um acordo legal entre o Ministério Público e o agressor, e ele assinava uma cesta básica e ia embora. A mulher com o braço quebrado nem era ouvida, e ele saía pela porta da frente do fórum. Eu comecei a ficar inconformada. Eu falei, não é para isso que eu estou aqui. E eu passei a me aproximar das mulheres, fazer um trabalho de ativismo, de ir nas escolas, nas prefeituras, nas empresas, nos coletivos feministas, e me aproximar das mulheres e falar, vamos mudar essa realidade, não retome os seus relacionamentos, peça proteção à justiça. E aí eu passei a não aplicar essa transação penal e comecei a denunciar todo mundo. E veio a Lei Maria da Penha e chancelou. Não se faz mais transação penal em crimes de violência contra a mulher. A vida da mulher não pode ser negociada, Alice. A vida da mulher tem um valor. Não é só a nossa vida para não morrer, é a nossa idoneidade moral, física, sexual, a nossa liberdade de expressão. Isso é inegociável. Eu queria deixar aqui esse recado para as mulheres. Não deixe ninguém negociar a vida de vocês. Eu vi que você faz um trabalho muito legal com as mulheres que sofrem agressões, tanto com os agressores como as mulheres, inclusive inserindo o esporte na vida delas, como forma de torná-las mais empoderadas e mais fortes para conseguir seguir em frente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu achei muito interessante. Primeiro, foi super bem colocado, porque eu vejo várias formas de empoderamento feminino, e eu gosto de também trabalhar, Alice, apesar de o Brasil ser o 5º país do mundo com maior índice de violência, e nós temos a cada 11 minutos uma mulher menor de 18 anos que é estuprada no Brasil, o que nós percebemos uma grande desigualdade cultural e uma grande criminalidade contra as mulheres no Brasil, eu gosto de trabalhar com questões positivas. Então, eu percebi o que faz bem para mim. O que me faz conseguir sair de um relacionamento abusivo, de uma situação de violência e empoderar outras mulheres? Meu trabalho. Esse é o principal. Então, eu comecei a abrir portas para essas mulheres ingressarem no mercado de trabalho. Eu vi essa mulher em situação de violência, que não trabalhava, e eu mandava ela diretamente para uma empresa que tinha que dar certo. E aí eu vi que aquela mulher não voltava mais na promotoria, ou seja, ela não sofria mais violência, ela conseguiu romper o silêncio. Isso foi muito importante. A segunda forma, e, aliás, esse projeto nós trouxemos para São Paulo, hoje ele foi votado como lei, inclusive a vereadora que apresentou esse projeto está aqui, e ele vai ser uma lei municipal obrigatória, de que o município ofereça vagas prioritariamente para as mulheres em situação de violência que estão em vulnerabilidade econômica. A segunda coisa que me empodera muito é o esporte. E aqui eu faço uma homenagem, um agradecimento às minhas colegas corredoras que estão no canto atrás. E eu percebi que isso era muito importante para as mulheres. O esporte, o bem-estar, isso traz muita determinação para a mulher, traz muita força, muita coragem e também traz saúde. A saúde física já fez eu ganhar júris, porque uma vez eu fiz um júri em que demorou 16 horas e eu percebi que o advogado de defesa ele começou a ficar cansado, ele suava. Eu falei, agora eu vou pegar ele. Agora eu vou mostrar meu fôlego de maratonista. E aquilo me trouxe uma força. Eu falei, se eu já conseguir correr uma maratona, 10 quilômetros, 5 quilômetros, 20 quilômetros, eu vou conseguir ir até o fim. Então, o empoderamento que o esporte traz, e a corrida é um esporte, para mim, democrático, e qualquer mulher pode correr,
principalmente das comunidades, eu fiz essa aproximação que deu muito certo. Inclusive, nós vamos ter a 3ª corrida Movimento pela Mulher, no dia 25 de agosto, reunindo 5.000 mulheres. Todas, por favor, comecem a treinar, porque eu espero vocês lá. Que maravilha!